Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal Resenhas Dois Perdidos no Tempo. Se você curte quadrinhos e RPG, seu lugar é aqui com a gente. Dá uma conferida aí no nosso material, assiste alguns vídeos e se você curtir, se inscreve e ativa o sininho para não perder mais nenhuma resenha. Toda segunda e quarta, 6 da tarde, tem vídeo novo, hora sobre RPG, hora sobre quadrinhos, mas sempre tentando trazer alguma curiosidade, algum comentário interessante, uma informação adicional para você conhecer melhor o que a gente estiver analisando aqui, beleza? Bom, sem mais delongas, hoje a nossa resenha vai ser sobre quadrinhos e a gente vai falar dessa revista aqui, Wolverine e Destrutor Fusão, tá? Essa edição encadernada, lançada agora em 2021 pela Panini. A gente tem bastante coisa interessante para comentar sobre essa edição, sobre alguns bastidores e tal, então se você curte cronologia, se você curte referência, fica ligado no vídeo aí que vai ter bastante coisa interessante. Mas, para a gente começar o nosso papo aqui, é interessante falar que essa revista, essa história, foi publicada originalmente nos Estados Unidos no formato de minissérie em 4 edições, que saiu ali no finalzinho de 88, 89, tá? No Brasil, a antiga editora Abril publicou quase que em seguida, pela primeira vez. Em 89 mesmo, a Abril publicou essa história também no formato de minissérie em 4 edições. E em 91, a mesma editora Abril republicou também no formato de minissérie a história novamente. Então, desde 91, essa história não era republicada no Brasil, até a edição de 2021 da Panini, que é a primeira vez que a história sai em formato encadernado no Brasil. Beleza? Bom, primeiro alguns detalhes, algumas curiosidades sobre a edição em si. Uma coisa que me chamou a atenção é que assim, o Wolverine e Destrutor Fusão. Não sei por que o título tão pequenininho aqui, né? Eu sei que esse tipo, essa fonte, esse formato é o que tem sido adotado pela chamada linha Marvel Vintage, né? Mas por que o nome da história é assim tão pequenininho aqui, a gente quase não enxerga, né? Bom, enfim, é só uma observação. Eu vou mostrar aqui para vocês a reprodução da capa original americana, né? Realmente, assim, a brasileira, tenho que reconhecer que ela é melhor, né? Esse logotipo aqui do Meltdown, né, do Fusão, eu acho ele medonho, eu acho ele muito estranho, né? Mesmo para a época, né? Mesmo para 88, enfim, apesar da ilustração ser belíssima, eu acho que a capa brasileira ganha nesse quesito, até porque dá mais destaque para a ilustração, né? Enfim, mas isso é só um detalhe. Outra coisa interessante a gente comentar é que essa história, ela é uma história em 8 mãos. A gente tem o Walt Simonson e a Louise Simonson, esposa dele, escrevendo a história, e a gente tem o John J. Mutt e o Kent Williams desenhando. Mas o que tem de interessante para a gente comentar sobre isso? Nesse caso, o John J. Mutt e o Kent Williams não dividiram, tipo, desenhista e arte final. Não. Quem conhece o trabalho dos dois sabe que eles trabalham com arte pintada, né? Tanto que o John J. Mutt é o desenhista, né, do Moon Shadow e o Kent Williams do Blood, uma história de sangue. Aliás, 2 clássicos, 2 histórias fantásticas. Se vocês quiserem ver a resenha dessas histórias aqui, só deixar nos comentários, vai ser um prazer falar desses clássicos. Mas aqui, eles levaram o trabalho para um outro nível. Eles simplesmente dividiram por personagens. Então, todas as cenas que envolvem primariamente o Destrutor e o Dr. Neutron, que é um dos vilões, ficaram a cargo do John J. Mutt. E tudo que diz respeito ao Wolverine e ao Meltdown, ao Fusão, que é o outro vilão, ficou a cargo aí do Kent Williams. Então, assim, é uma curiosidade, é uma forma interessante de dividir o trabalho, né? E outra coisa interessante é que foram eles, os desenhistas, que queriam trabalhar com esses 2 personagens, Wolverine e Destrutor. Então eles foram atrás de alguém ali para tentar fazer uma história, eles queriam desenhar esses 2 juntos. E aí o Walt Simonson e a Louise Simonson toparam o desafio, né? E começaram a bolar uma história ali a partir da seguinte premissa: será que o fator de cura do Wolverine seria capaz de resistir a um desastre nuclear se ele estivesse no meio ali de um reator nuclear? Ele conseguiria sobreviver? Então, a partir disso,
Obviamente que a história não é só isso, né? Eles foram desenvolvendo, mas a premissa foi essa. E aí surgiu o Wolverine e Destrutor Fusão. Uma coisa interessante também, que certamente, ainda que não diretamente, mas indiretamente influenciou a história, foi o medo que se tinha naquela época de um desastre nuclear. A gente está falando de 1988 aqui, quando a história começou a sair, né? Ela provavelmente foi escrita um pouquinho antes. Em 86, a gente teve o desastre de Chernobyl, né? Que é um evento histórico marcante, que infelizmente trouxe grandes prejuízos e com certeza foi um dos catalisadores para esse medo da energia nuclear. Tanto que a história começa, eu vou começar a mostrar um pouquinho aqui, com uma revisitação ao desastre de Chernobyl. Tá? A gente vai ter aqui esse desastre sendo recontado, só que na versão aqui do quadrinho, os dois vilões aqui da nossa história vão ter alguma coisa a ver, vão ser os responsáveis por esse desastre de Chernobyl. Tá? Eu não vou dar spoilers da história, tá? Mas como isso aqui está bem no iniciozinho, e até para começar a mostrar alguma das artes, eu vou citar apenas isso sobre a trama. E sim, para contextualizar, o que isso tem a ver com o Wolverine e o Destrutor? Na verdade, eles são meio que pegos de gaiato ali no meio de uma história, eles estão de férias, né? O Alex Summers e o Logan, eles estão curtindo umas férias ali, só os dois, fizeram uma aposta de não usar poderes, né? Quem conseguiria passar mais tempo sem usar poderes, e vão para o México. E aí, tanto que a primeira história já começa assim, olha, Impasse Mexicano é o nome da história. E aí eles estão lá e tal, é claro, estão numa taverna, numa cantina, e já começa a história, uma porradaria, claro, né? E a partir daí, quando eles tentam fugir, eles encontram uma personagem misteriosa aqui, vou já localizar para vocês, está aqui, uma personagem misteriosa, que aí eles roubam o carro dela com ela junto, né? E aí começa a trama, porque na verdade essa personagem, a Scarlet, ela trai os dois e ela está envolvida aí em toda a trama que vai levar o Wolverine e Destrutor a se confrontarem de alguma forma com o Dr. Neutron e o Fusão. Mas eu não vou dar spoilers da história, se você não leu, estiver interessado, não vou estragar a surpresa. Só vou dizer que a história ela se desdobra por vários locais. Eles estão no México, depois eles vão para outros países, para a Índia, para o leste europeu. É uma história grandiosa nesse sentido, beleza? O que mais que a gente tem de interessante para comentar sobre isso? Vamos começar a entrar aqui nas nossas curiosidades, que como eu falei no início do vídeo, tem bastante curiosidade. Primeiro, olha só, o nosso Alex Summers foi desenhado aqui nessa história baseado no James Dean, o ator, né? O ator de Hollywood famoso, morreu jovem e tal. Então talvez inclusive as pessoas mais jovens não tenham essa referência, mas procure, compare, porque ele está praticamente idêntico ao James Dean, porque foi o modelo que o John J. Mutt usou para retratar o Alex nessa história, né? Mostrar um pouquinho aqui das artes. Como eu falei, a revista inteira tem arte pintada e a arte está sensacional. Outra curiosidade que a gente pode mencionar aqui é o seguinte. Lembra que eu falei que essa história saiu originalmente em 1988, 89? Só que tem um detalhe que faz toda a diferença aqui. Nos Estados Unidos, já tinha rolado uma saga chamada A Queda dos Mutantes. E nessa saga, assim, bem rapidinho, todo mundo que era X-Men na época morreu, né? E foi ressuscitado, mas o mundo inteiro ainda acreditava que os X-Men tinham morrido. É aquela fase que eles foram para a Austrália, ficaram isolados por lá e tal. Então o mundo inteiro achava que eles estavam mortos e nenhum objeto eletrônico era capaz de captar a imagem deles, foto, filme, nada disso. Só tem um porém. No Brasil, essa história ainda não tinha sido publicada. E como eu falei, a Abril lançou praticamente no mesmo ano essa história aqui.
Então tem algumas referências que a edição original faz a essa saga da Queda dos Mutantes, que quando a Abril foi traduzir aqui, eles simplesmente omitiram ou modificaram um pouquinho o texto. Eu vou tentar colocar aqui do lado, com os nossos defeitos especiais, uma imagem da página original, né, da página da edição da Abril, de 89, tá? Para a gente comparar com essa aqui. Então, na edição da Abril, eles dizem que não sabemos quase nada sobre o Wolverine ou sobre o Logan, exceto que ele se chama Wolverine. Era algo assim. Não sabemos nada sobre esse cara, a não ser que se chama Wolverine ou se chama Logan. Quando, no diálogo original, eles diziam: não sabemos quase nada sobre ele, né? Tem pouquíssimos dados, exceto que ele deveria ter morrido em Houston, tá? Bem aqui, que ele deveria ter morrido em Houston. Inclusive aqui, olha, tem uma nota de rodapé justamente fazendo referência sobre essa saga da Queda dos Mutantes, né? Então, uma curiosidade aí, porque quem é mais antigo lembra disso, né? Às vezes a Abril dava umas enjambradas assim nos diálogos, nas traduções, por causa para não atrapalhar a cronologia, que era diferente entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Ainda é, mas naquela época a diferença era muito maior, né? Tem um visual bem peculiar aqui do Logan também, né? Do Wolverine, né? É um visual que marcou bastante, né? Só nessa história que ele aparece dessa maneira. Minto, algumas outras histórias depois fizeram homenagens a isso, mas esse visual tão diferente apareceu pela primeira vez aqui, e ele é associado a essa história, claro. Outras curiosidades. Bom, eu falei que essa revista, ou melhor, não falei ainda, mas vou falar agora. Essa revista, essa história saiu originalmente nos Estados Unidos com o selo Epic Marvel, Epic Comics, que na verdade foi uma das primeiras tentativas da Marvel de criar um selo adulto, né? Um selo que pudesse tratar de temas mais maduros, tivesse um nível mais elevado de violência, alguma coisa mais de nudez, assim, mas nada muito gráfico, mas enfim. Só tem um porém. Esse selo Epic, ele deveria contar histórias fora da cronologia da Marvel, justamente, né? Era para ser uma coisa à parte. Mas, porém, a gente tem aqui alguns detalhes. Em 1989, os roteiristas da revista do X-Men, da revista mensal do X-Men, eles criaram um ponto de saída e um ponto de retorno do Wolverine e do Destrutor, justamente para encaixar essa história aqui, fusão, na cronologia. Eu vou pedir novamente aqui os defeitos especiais para ver se a gente consegue mostrar aqui uma imagem da X-Men 245, salvo engano, 245, onde a gente vê o Wolverine aí eles estavam levando uma bronca aí da tempestade, né? O Wolverine vai lá, dá uma bitoca nela para acabar com a história e tal. E em seguida, ele convida o Alex para tirar umas férias. Olha, vamos dar um tempo aqui, vamos sair, eu conheço um lugar bacana no México e tal. Então, em X-Men 245, publicada em 89, foi criada o ponto de saída. Então, cronologicamente, ali eles tiraram as férias no México e tiveram toda essa aventura aqui mostrada no Fusão. E no mês seguinte, né, na X-Men 246, vou colocar também a página aqui do lado, a gente tem o Wolverine retornando, né, dessa aventura aqui, e ele está no banheiro lá lavando a cabeça, e ele faz o penteado igual ao daqui, né, esse penteado com tipo um chifre, sei lá, com esse cabelo meio... O cabelo do Wolverine sempre foi meio doido, né, mas aqui ele está mais do que o normal. Então, aí... apesar da história Fusão não dever estar inserida na cronologia, os roteiristas da revista mensal acabaram dando um jeito de encaixar essa história aí na cronologia dos X-Men. Que mais que a gente tem para conversar sobre isso? Sim, outras referências que aparecem aqui na história é assim, eu falei que os X-Men não podiam mais ser captados por... coisas mecânicas, né, imagens e tal. Então, durante a história toda,
eles são retratados pelas câmeras de segurança assim, olha, tipo como um borrão, né? Aqui eles não fazem uma referência direta à saga da Queda dos Mutantes, mas quem estava ligado no movimento sabia que era por causa disso. Salvo engano, eles até falam assim alguma coisa que a imagem deles está meio borrada, a câmera deve estar com problema, mas não tem uma referência direta à saga como naquela outra que eu mostrei para vocês. E para a gente fechar aqui a questão, eu queria mostrar para vocês aqui um dos vilões, né, o Fusão, porque eu, sinceramente, esse queixo dele, essa expressão aqui e tal, eu achei bastante parecido, na verdade, uma mistura entre o Terry Gilliam, né, do Monty Python, uma referência antiga também, se você não conhece, procura lá a imagem dele, né? Uma mistura do Terry Gilliam com o Popeye, né? Eu não sei, era para ser um vilão bastante ameaçador e tal, mas eu acabei achando ele meio engraçado por conta disso, né? Mas assim, só uma curiosidade, só um detalhe, isso aí é opinião, né? Mas enfim, vou mostrar mais um pouquinho aqui da história, porque realmente a arte está bastante bonita, bastante interessante para quem curte, né? Revistas assim com arte pintada. Realmente é uma história clássica, querendo ou não, né? Tem gente que curte muito essa história, tem gente que não gosta tanto, mas acho que ela marcou uma época assim e merece ser revisitada, ser conhecida, né? Quem não teve oportunidade ainda de ler, acho que é bastante interessante. Bom, assim, aqui no final a gente tem só aquelas famosas matériazinhas, né, falando um pouquinho sobre como surgiu a história e tal. Aqui uma matéria que foi publicada na Marvel Age da época, que era uma revista que anunciava, né, os próximos lançamentos da Marvel. Vai falar um pouquinho dessa história que eu contei para vocês, né, de como surgiu a revista, dessa divisão de trabalho entre eles e tal. Então, assim, curiosidades de bastidores para quem curte, né? Essa foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Por favor, deixe seu like ou seu dislike se você não curtiu. Mas, por favor, comente aí o que foi que você não curtiu, para a gente ter pelo menos a oportunidade de melhorar nos próximos vídeos, beleza? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima resenha.